Abram suas Bíblias. Na carta que Paulo escreve aos irmãos de Gálatas, no último capítulo, Gálatas, capítulo 6, e possamos apreciar os 5 primeiros versículos. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês, expondo esses 5 versículos nessa noite do livro de Gálatas, junto com a igreja, a gente possa trazer essa palavra em nosso coração para a sua aplicação no tempo presente. Essa palavra que, embora tenha mais de 2000 anos, ela é atual, ela é contemporânea. E a mensagem tem como tema nessa noite a igreja, uma comunidade de ajuda e de socorro. A igreja, um lugar onde se podemos ter confiança, onde ela é uma agência de Deus na terra, onde ela é um lugar de ajuda e socorro. É um pronto-socorro de almas, vidas, onde o caído, o tribulado, o excluído, o perseguido, ele sinta confiança de que na igreja, ali é um lugar, uma comunidade, onde se tem ajuda e socorro. Eu quero trazer algumas palavras no contexto desta introdução, falando a respeito da carga que se pode levar. A carga em que todos nós, temos somos acometidos de desafios na vida e temos alguns pesos na nossa caminhada, alguma carga. Mas às vezes estamos numa situação onde a carga, ela tem a aparência e o peso demasiado, de modo que a gente não consegue, não aguenta. E é necessário que a igreja, que nós possamos corroborar, nos ajudar, como um corpo, que cada parte conspira a favor da saúde de todos os seus membros, onde Cristo é quem direciona os recursos e a energia necessária para a saúde, a vitalidade. As almas precisam de ajuda. E Paulo está escrevendo esse capítulo e nesses 5 primeiros versículos, dando uma lição para nós nessa noite, dizendo que a igreja é um lugar onde as pessoas devem sentir a confiança de que serão ajudadas, é um lugar de socorro, é um lugar de refúgio. Paulo conhecia
todas as nuances das dificuldades e dos problemas das igrejas. Ele conhecia a realidade da vida cristã em seu tempo. E não é muito diferente do nosso tempo, os desafios, a volta, as lutas, as angústias, os sofrimentos, os traumas, as coisas que cicatrizam, mas ao mesmo tempo elas deixam marcas profundas que fazem com que a gente, ao lembrar, sinta-se às vezes constrangido. E as coisas momentâneas das quais estamos passando, que tensiona a nossa alma e rouba, furta a nossa alegria. Ele afirma, olhando para esse texto, a gente pode pensar que o melhor dos homens pode também sofrer um tropeço. Ele usa exatamente a palavra, quando ele diz alguma falta, uma palavra grega que não está aqui associada a uma queda deliberada, voluntária, eu desejo realmente, mas sim, um escorregão na vida. Cada um de nós tem uma história de algum momento que a gente tenha escorregado e caído. E há muitos que estão se levantando, escorregando e continuamente caindo. Às vezes na mesma coisa ou em coisas paralelas, similares. Mas sempre tendo o referencial de que está sempre caindo. Às vezes a pessoa que está debaixo de uma luta intensa durante um certo tempo, ela não acredita mais que ela possa ter dignidade para viver de pé. Portanto, ela assimila que a queda é o resultado de uma natureza destinada ao sofrimento. Portanto, amados, Paulo está exortando a igreja, dizendo que a igreja é um lugar de ajuda e socorro. Mas, sobretudo, essa igreja, ela tem que ter atenção para as orientações espirituais, para o perigo daqueles que se esforçam verdadeiramente em ajudar a viver a fé cristã. Não inclinar-se para julgar, criticar, para se colocar acima dos que estão caídos, olhando de uma forma dura sobre o pecado e a queda do outro. Então, essa primeira parte na introdução nos chama a atenção que a orientação é para que a gente olhe sem preconceitos, sem opiniões pré-formadas, sem sentimentos arredio a respeito de quem está na nossa frente caído e estar com as mãos e o rosto por terra, sofrendo pela falta de entendimento, ou compreende que aquele fardo o direciona para o chão. E que a gente precisa ter muita cautela e muita calma, e não ter pressa para julgar duramente a queda do outro. Amados, há muita gente boa querendo ajudar. Mas elas não estão prontas, às vezes, para receber notícias de pecados alheios, de defeitos dos outros e enganos. Porque, às vezes, elas se colocam em uma condição espiritualmente acima. Se colocam, às vezes, na condição de que aquele tipo de situação ela não vai mais cometer e que ela olha para o caído com determinado desdém, olha com uma certa fria antipatia. E principalmente para as pessoas que são diferentes de nós e que nós não concordamos com o seu estilo de vida. Paulo está dizendo que, se olharmos para a nossa vida antes, a gente poderia se identificar com um caído à beira do caminho, precisando de ajuda. E uma palavra foi pregada para nós, tirando toda a indiferença do nosso coração,
O Espírito Santo de Deus convencendo-nos na nossa situação antiga, do nosso estado depravado, de nosso olho coberto de lama, de charco, de lodo, o nosso semblante encortinado pela ignorância, pela fúria, por decisões erradas, uma vida inteira de decisões erradas. E por achar que eu nasci num lugar desfavorecido, de uma família destruída, de um lar destroçado, de pais separados, de um pai que fugiu de casa, de uma mãe que o abandonou, eu fui deixado na porta de uma casa, eu sofri abuso, eu experimentei a droga e todas essas coisas. Às vezes a pessoa toma isso como uma fraqueza inerente, moral, e olha com certo desdém, antipatia, e às vezes não quer caminhar do lado de pessoas que foram usuárias de droga, que viveram uma vida de prostituição. Eu quero chamar a sua atenção para dizer que a igreja não é isso. Paulo fala de duas cargas nesse lugar. Uma carga que nós precisamos de ajudar a carregar e a nossa própria carga. E eu quero trazer aqui um ponto nessa mensagem. Dizer que a igreja é uma comunidade terapêutica. Quando eu olhei para a minha vida no passado, eu já não olho mais para o meu passado como eu olhava. Eu olho o meu passado como uma experiência de coisas que eu possa ensinar para alguém. Olhando para o futuro, eu vejo o triunfo de Deus a cada dia se completando na vida da sua igreja, mas eu olho para o presente, para que a mensagem de hoje se aplique ao meu e ao seu coração, entendendo que a igreja é um lugar de terapia. Primeiro versículo, ele diz na parte A: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Então, quando a gente olha uma pessoa dizer que não vai servir a Deus numa comunidade onde predomina o pecado, onde predomina a violência, a droga, onde não gostaria de ter filhos ensinados naquele lugar para não sofrer alguma influência. Essa palavra nessa noite muda totalmente o nosso entendimento, de dizer que aqueles que são os espirituais preparados, não a elite espiritual, mas os que têm entendimento a respeito da igreja do Senhor, desejarão ser agentes terapêuticos com brandura na vida de muita gente. Eu te convido a fazer parte desse grupo de Deus para ajudar pessoas nessa noite. Primeiro ponto, o texto nos diz que é papel da igreja. Há uma ordenança. Se alguém for surpreendido em alguma falta, seja restaurado com espírito de brandura. Portanto, a primeira ordem nessa noite é para a restauração dos caídos. Há uma ordenança para mim, para você, para que nós sejamos agentes espirituais de uma terapia com ferramentas de brandura para a restauração de pessoas caídas. Toda a atmosfera dessa palavra, quando ele diz restaurem, põe a ênfase não no castigo, não numa repreenda, não no preconceito, não no apontamento de defeitos, não dizendo, está vendo aí? Mas na cura. Naquele que está no chão, com a cara caída e com as mãos sofridas, que possa ser reconduzida à dignidade, ver o seu defeito, mas com brandura encontrar a saída para o caminho correto.
E a correção, ela não pensa como efeito da tristeza, mas sim como um conserto, uma mudança. Paulo continua dizendo que quando vemos que alguém cai numa falta ou pecado, faríamos bem em dizer uma frase: se não fosse a graça de Deus, eu também poderia estar assim. Ao olhar o caído, ele deve saber que pode ser rejeitado por todas as pessoas, mas a comunidade, a igreja, é um lugar que ele deve saber que tem a segurança de ser ajudado. Se olharmos nessa mensagem, esse primeiro versículo, podemos pensar, perguntar se nós estamos vendo a igreja sendo esse agente terapêutico de Deus na terra, onde as pessoas podem saber que ali o seu problema será escutado e ela terá ajuda de fardos que serão transportados, carregados. A igreja do Senhor, amados, em Atos, ela recebe o Espírito Santo, ela nasce em Atos com o Espírito Santo, anda no Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela produz frutos através do Espírito Santo, ela vive no Espírito Santo, contudo, ela ainda não está no céu. Então a igreja precisa entender que há desafios e lutas terrenas. Por quê? Porque fomos libertados da condenação do pecado, do poder do pecado. A condenação do pecado não há mais força para nós, não há mais a influência, essa autoridade do pecado não está mais sobre nossa vida, esse poder enfraquecido está, mas não ainda da presença dele. Libertos da condenação, livres do poder, mas não livre da presença do pecado. Estamos sujeitos às mesmas fraquezas e quedas. Somos chamados a entender o caído porque temos as mesmas parcialidades. Simples. A palavra usada para isso, para essa questão de alguma falta, ela significa pisar fora do caminho. Mas, sobretudo, mesmo que seja uma leve falta, ou uma grave, ou uma queda substancial, creia tão somente que mesmo diante de toda essa situação, o Senhor dará a mudança devida. E é na confiança da igreja. O nosso papel nessa noite é entender que somos agentes de mudança na vida de pessoas. Porque nada revela mais claramente a perversidade da indiferença, da religiosidade, do legalismo, de um punhado de regras que às vezes afasta a realidade e a verdade espiritual sobre a vida das pessoas. Eu não estou pregando aqui que você pode fazer todas as coisas que a mão de Deus vai te perdoar. Mas eu estou pregando que Deus perdoa o pecado e liberta o homem dele. E o transforma numa nova criação. Paulo nos lembra nessa noite, meu irmão, que o pecado é como um laço, uma armadilha, posta em nosso caminho. Que ao olhar para o caído, a gente possa perceber que esse laço, essa armadilha colocada no caminho, ele tropeçou, para que a gente possa lembrar que essa armadilha, esse laço também está posto em nosso caminho. O pecado, ele pode nos surpreender. Todos nós precisamos estar espertos, atentos. Quando ele diz no texto, se alguém inclui a todos nós, quando ele diz se alguma falta,
vocês que são espirituais, restaurem a pessoa, mas ele diz, se alguém for surpreendido, então esse alguém não é especificamente um grupo de pessoas, uma classe de pessoas, ou alguém especificamente, mas qualquer um. Então, esse texto nos revela claramente que cada um de nós é possível dos mesmos problemas. Precisamos viver com prudência, com discernimento e fugir além de toda aparência do mal. Esse primeiro versículo ainda nos chama a atenção para a gente olhar quando ele diz, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Então a primeira ordenança, ajudem a restaurar. Esse é o primeiro chamado. Devemos ajudar. Devemos estar envolvidos na luta daqueles que não conseguem. Isso podemos com uma palavra, podemos com uma ação direta, podemos com uma oração, podemos agir em suas multiformas que Deus nos direcionará. Mas, contudo, todas elas devem ser exercidas com amor. Então, o segundo ponto, a ajuda terapêutica da igreja deve ser com atitudes de amor. Quando o texto diz, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Agora, o texto chama a atenção para os crentes que entendem a sua vocação de restaurar o caído, percebendo que aquele laço foi colocado no caminho, ou que aquela pessoa tem uma construção de vida muito destruída, e que qualquer um poderia estar naquele momento, e que diante dessa situação, a solução é agir enérgica, ativamente e precisamente, com cuidados de brandura, com cuidados de amor. Então, a ajuda da igreja tem que ser pela ação terapêutica do amor. O texto não está falando que são crentes espirituais e especiais, a elite da igreja. Mas, amados irmãos, o texto fala de pessoas que estão dispostas a ajudar e que encontram uma ação nesse aspecto pela ajuda espiritual, por frutos do Espírito Santo, produzindo esses mesmos frutos, guiados por essa mesma realidade. Então, amados irmãos, essa experiência, eu oro para que ela esteja na sua vida, para que você permita o Espírito Santo transformar cada momento da sua vida, lhe dar clareza sobre palavras de sabedoria, e que você possa ser a instrumentalidade de Deus para a vida de pessoas caídas em toda a terra, que alguém possa olhar para você e ter essa confiança de que você será uma instrumentalidade para a ajuda, e que possa encontrar em você a confiança de que será tratado com amor e brandura. Então esses são os crentes que devem desejar ajudar e tomar a iniciativa daqueles que são surpreendidos por pecados. Os crentes espirituais, eles não devem ser altivos, pensar que são o povo de oração de Deus. Mas o povo que é temente e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isso não está numa ação exclusivista, mas para todos os crentes chamados para viver um momento, esse avivamento do Espírito Santo. E Paulo mostra nesse contexto que está preocupado com aqueles que vão lidar exatamente com os caídos, do que com a própria pessoa que resvelou aos pés. Então o texto nessa noite não é para os caídos. A preocupação é para quem vai cuidar dos caídos. A preocupação de Paulo é nós, nessa noite, como povo, agente da terapia de Deus, para ajudar e socorrer a caídos. O apóstolo está preocupado
exatamente com os exortadores do que com os que estão sendo pegos em alguma falha. E são os primeiros a tomar o caso realmente problemático. Os exortadores às vezes transformam uma queda numa queda sem fim. Conseguem piorar do que a própria situação estava. Ele está preocupado aqui com a igreja de Gálatas, dizendo: calma lá, meus irmãos, se virem alguém com alguma falta, vocês que são experientes, já ouviram de Deus o suficiente para saber como agir, são espirituais porque não são conduzidos pelas suas carnalidades, seus preconceitos, suas questões pré-estabelecidas, mas são rápidos para ouvir, tardios para falar. Vocês que são experimentados em Deus, restaurem essas pessoas e façam isso com brandura. Tenham calma. Essa é a palavra para nós. Saindo do primeiro versículo e vindo para o segundo versículo, ele diz: levar as cargas uns dos outros. Que lindo isso. É uma confrontação não apenas verbal, mas ela implica também na ajuda prática. Quem está atravessando alguma dificuldade à sua volta, que você possa, nessa noite, ter conhecimento, aproximar e tentar ajudar. Caso não, alguém pode fazer alguma coisa. Mas nós não podemos ficar indiferentes a alguém que está com o coração sofrido, alguém que está com mágoa, ranço, que está com uma falta do exercício do perdão, com uma tristeza, com um pecado cometido, com um adultério, com qualquer aspecto que pode nesse momento estar sendo julgado e exortado da convivência e sendo separado como aquele vacilão, como aquele que está acostumado a cair, como aquele que não tem conserto e geralmente pode ser e às vezes é descartado. Então, Paulo está nos chamando a levar as cargas uns dos outros. Ele está condenando aqui qualquer atitude legalista. E olhe que eu já ouvi, irmãos, tanto conselho legalista, que eu acho que a própria pessoa não aguentaria ouvir esse mesmo conselho se fosse a respeito de um próprio filho. Seria tão diferente quando fosse com o próprio filho. Eles não estavam interessados em carregar fardos. Aqui essa comunidade estava preocupada em identificar o problema, relacionar, tornar esse problema conhecido e, na verdade, convidar essa pessoa a tomar uma outra atitude mais longe da ajuda. Então, colocar as pessoas e seus fardos sobre o ombro é a tarefa da igreja, é ser chamado a viver isso. E Paulo está dizendo, por esse aspecto, porque os fariseus eram especialistas em atar fardos difíceis de carregar nos ombros dos homens, nos ombros dos outros. Qualquer pessoa legalista, ela é sempre mais severa com as outras pessoas do que consigo mesma. O fardo dos nossos irmãos devem pesar também para nós. O problema do outro é dele, mas quando compartilha é nosso. Cada um deve pôr em seu ombro e debaixo as cargas aquele irmão que está gemendo, aquela pessoa que está sofrendo. E essas cargas, elas precisam ser carregadas coletivamente, porque a enfermidade de um, o peso de um será dividido por todos. Então, o problema de um é o problema de todos. Um enfermo, todos na mesma luta. E
isso corrige com eficácia aquele que, além de falar a verdade em amor com os que tropeçam, também alivia o peso dos que o esmaga, dos que castiga. Então, o seu testemunho nessa noite pode mudar o olhar de muita gente. Fulano vacilou, a gente se afasta. Alguém vacila e todo mundo isola. Então você imagine já o castigo da queda e o castigo da indiferença. É evidente que o pior aqui não é o castigo da queda, mas é o castigo da indiferença. É que a palavra de Deus nessa noite recomenda para que possamos nos levantar para aqueles que caíram e para aqueles que caem, a ajudar na prática os feridos e de forma eficaz, de modo que a igreja se apresente como uma comunidade terapêutica. É isso que esse versículo está dizendo. Levem as cargas uns dos outros, assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Olha que coisa tremenda. Eu quero comentar aqui os versículos 3 e 4, porque eles estão juntos no mesmo tema. Quando diz: porque se alguém julgar a ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. E aí ele coloca aqui na prática a preocupação com os exortadores. Quando continua dizendo, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Olha que coisa interessante, gloriar-se em si, e não no outro. O que isso quer dizer? É que eu olho o meu nível de santidade, olho o nível de santidade do outro, eu olho o meu nível de crente e olho o outro de perdido. E eu sempre vou olhar para as pessoas caídas e perdidas e diferentes, e que pensam diferente de nós, com um olhar superior, de cima para baixo, se sentindo aquele que é crente e o outro que é perdido, aquele que é crente e o outro que é ímpio. E nós temos um discurso muito estranho com as pessoas perdidas. E lembre-se que éramos perdidos. Então somos benevolentes com a nossa situação e somos indiferentes quando não somos da mesma tribo, do mesmo grupo. Jesus, amado, condenou os fariseus que se julgou melhor do que os demais homens. Jesus desmascarou os fariseus que queriam apedrejar a mulher apanhada em flagrante adultério, sendo eles também culpados. A igreja de Laodiceia, ela foi reprovada a dar uma nota máxima de si, estando ela em uma precária situação diante de Deus. Então, eu quero dizer que é muito feliz quando William Hendrickson diz que quando ele escreve dizendo o que nós faz ternos e generosos. O que nos faz ternos e generosos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os demais, é o fato de dar-nos conta do pouco que nós somos. Olha que coisa tremenda. Né? Se você começar a ser usado pelo Espírito Santo, ele vai te colocar palavras tremendas em você que não colocou na boca de ninguém. E essa é a perspectiva. É compreender o profundo que está nas entrelinhas. Então, todas as vezes que somos ternos e generosos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os demais, deve ser, porque às vezes temos essa aparência de generosos, ternos, humildes, mansos, compassivos, para às vezes o nosso próprio engrandecimento. Ser visto como aquele que está fazendo.
Queremos ser vistos. Por isso que no versículo 4 ele diz: então, você vai gloriar-se unicamente em si mesmo e não no outro. Então, nessa questão de você estar fazendo para ser visto, para ser lembrado, para ser glorificado. Então ele diz: se essa é o fato, é que essa verdade deveria ser quando a gente desse conta do pouco que nós somos. Ou seja, a verdadeira realidade de você conhece e não tem uma realidade ampliada e nem diminuída. Amém? Porque se alguém julga ser alguma coisa ou não sendo nada a si mesmo, se engana. E isso é um autoexame falso e que leva ao autoengano. Então, usando as palavras do Donald Guthrie, ele diz que o verbo enganar, que não ocorre em nenhum outro lugar do Novo Testamento, significa iludir a própria mente. Então a gente não deve se sentir altivo para cuidar de pessoas. A gente deve colocar no lugar dela. Ver qual era a perspectiva de Jesus se nós estivéssemos naquela mesma situação. Compreender, trazer o entendimento das questões que envolveram aquela situação. A gente vai descobrir que não houve motivos, mas apenas caprichos, mas ao mesmo assim, nós vamos estar com a mão estendida, e a igreja é uma comunidade de ajuda e socorro. O apóstolo dá a entender que qualquer crente que se alega ser alguma coisa, está enchendo a sua mente de fantasia. Por isso, um dos grandes perigos do confronto aos que tropeçam era dirigir-se a eles com um ar de arrogância, arrotando toda espécie de pretensa santidade, e não é nada mais contrário à santidade do que o orgulho. Qualquer orgulho destrói a santidade. Eu peço nessa noite que essa palavra nos ajude a gente não tratar ninguém com orgulho, porque o orgulho destrói a santidade. Amém? Indo para o último versículo, a palavra aqui está dizendo agora que a gente está carregando os fardos dos outros, tendo a dimensão certa de como fazer isso, agir com brandura, não se colocar superior a ninguém. E me parece que é uma palavra que passa por nós a despercebido, mas quando alguém está sofrendo à nossa volta, a gente deve ter o sentimento compassivo e perceber que o outro está sofrendo. Não ficar anotando na lista os problemas de ninguém, mas, na verdade, percebendo que aquele caído precisa de ajuda e o socorro deve ser imediato, porque nós temos uma fama de deixar muitos feridos à beira da estrada e feridos que ainda são recuperáveis, porque ninguém é deixado para trás por Jesus. Eu posso não querer andar com Ele, mas Ele deseja-nos com o alto preço que foi pago na cruz. Mas o versículo 5 diz o seguinte: porque cada um levará seu próprio fardo. Então agora é a nossa parte. Porque simplesmente há cargas em que o homem pode aguentar por si mesmo. Então você pode aguentar cargas e levar, outras você compartilha. E a palavra aqui se aplica àquela cruz, àquela mochila que o soldado vai caminhar por uma longa marcha com todos os seus fardos, seus equipamentos, seus desafios. E há coisas que ninguém, por melhor vontade que tenha, pode fazer por nós. É nós mesmos. Quer ver? Vamos pensar. Uma mágoa que está consumindo o seu coração. É uma pedra na tua mochila. Perdoa e tira essa pedra. Tira todas as pedras que têm pesado na sua mochila. Faz uma reflexão
de aquilo que você está continuamente fazendo que remove a presença de Deus da sua vida, tira a unção do Senhor para o agir, aquilo que continuamente você continua insistindo e quer encontrar parceiros para ter pena de você. Não é isso que Deus quer. Deus não quer isso. Mas quer que esses fardos todos que atrapalham a trajetória da caminhada sejam resolvidos. E isso é possível na comunhão cristã, onde as cargas são compartilhadas uns com os outros, mas essa carga é peculiar do próprio indivíduo. R. Howard diz que Paulo passa das obrigações sociais do cristão para a responsabilidade individual. Warren Wiersbe diz que devemos ajudar uns aos outros a carregar os grandes pesos da vida, mas há certas responsabilidades pessoais que cada pessoa deve carregar sozinha. E para concluir, eu quero dizer 2 pontos, olhando para o capítulo 5, versículo 14, quando Paulo diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Portanto, Paulo já tinha declarado no capítulo anterior que amar o próximo é cumprir a lei. E isso tem uma correlação com levar fardos e cumprir a lei. E isso são expressões equivalentes. Amar ao outro e carregar fardos são expressões equivalentes. Porque amar é fácil de boca, sem atitudes. Mas amar entrando na luta do outro e participando e compartilhando dos desafios para serem ajudados. Alguém pode estar passando uma luta nessa noite? Você tem um conhecimento de alguém que está passando uma luta? Não seja indiferente. Amém? Por último, portanto, a igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças. Não é. Mas é um lugar de cura e restauração. Não somos um exército que executa seus soldados feridos. Somos uma clínica que cuida com amor daqueles que foram surpreendidos e caíram nas mais insidiosas ações do pecado. Amém? Glória a Deus.